Ei, gente! Letícia Peterli aqui. Tudo bom com vocês? Eu espero que sim. No vídeo anterior, eu falei um pouquinho sobre alguns desenhos e algumas histórias em quadrinhos. Então, eu estou aqui pra fazer a parte 2, porque tem mais desenho pra mostrar pra vocês. Alguns são mais recentes, outros realmente são mais antigos, mas tem uma história em quadrinho que eu quero desenvolver e quero saber também a opinião de vocês. Sobre ela, né, basicamente. Então, vamos pra segunda parte, né? Esse desenho aqui, ele é mais recente. Eu lembro que eu gostei bastante de fazer ele. Eu coloquei a data de cabeça pra baixo. 27/12/2021. Dá pra ver? Dá pra ver. Esse sentimento de você querer sair da cama, mas não consegue, basicamente. Foi feito com lápis de cor, marcadores. E eu gostei bastante dele. Eu ainda gosto bastante dele. Principalmente do cabelo dela. Eu gosto bastante. Do olhar. Enfim. É um desenho que eu gosto mesmo. Este desenho aqui, eu tentei fazer um desenho com rachuras. Ficou meio confuso. É um desenho que não tem data, parabéns, Letícia. Mas eu acredito que seja por meados de 2021, porque tá tudo no mesmo caderno, né, basicamente. E eu não sou muito fã desse desenho não, mas ele é legal, vai, convenhamos. Esse aqui foi um estudo de pose que eu fiz. Eu gostei bastante de fazer ele na época, principalmente a questão da coloração. Foi feito com marcador. Eu já falei, gente, que eu gosto bastante de olhar o desenho assim por trás. Eu acho muito legal. Tem uma mancha aqui, mas eu não sei do que exatamente. Porque o marcador em si, ele é a base de álcool, então ele não mancha com água. Mas enfim, eu acabei não apagando, né, alguns traços do desenho. Esse estudo aqui foi um estudo de ponto de fuga. Eu lembro que eu gostei bastante de fazer. Também foi feito em 2021. O que era isso? Eu não sei. Eu acho que era tipo tipo uma casa com um muro, né? Enfim. Esse desenho aqui eu gosto bastante. Eu agora não me recordo se eu fiz primeiro ele colorido e depois eu fiz ele preto e branco, ou se eu fiz ele preto e branco e depois eu fiz ele colorido. Eu não lembro. Mas é um desenho que eu gosto bastante. Tipo, bastante mesmo. Nas duas versões. E dessa borboleta que eu gostei muito dela. Gente, eu amo borboleta. Olha que linda. Mas enfim, foi feito também com marcadores. Esses marcadores aqui, se eu não me engano, esses são os da New Pen. Não, esses não são da New Pen, esses são a base de álcool. Mas aqui tem um marca-texto. Aqui também, o cabelo dela é meio loiro, né? Com lápis de cor também, em algumas partes e tal. Esse aqui também foi feito, né, com marcadores e com caneta Bic no cabelo. Eu gosto bastante. A borboleta aqui ficou meio sem graça, né? Foca! Não quer focar. Sei lá, eu gostei mais da colorida, mas tudo bem. Esse aqui é um desenho de uma moça que eu não gosto, porque o rosto dela ficou meio desproporcional. Ficou meio esquisito. Aí aqui atrás eu coloquei nanquim, mas a maior parte dele foi feita com o cabelo aqui e tal. Tá vendo que tem um pedaço que tá meio diferente? Olha, vamos ver se... Esse pedaço aqui
foi feito com Bic. O resto foi feito com caneta nanquim. Então a gente consegue ver pela iluminação a diferença. E eu não terminei. E não tem data. Esse aqui foi quando eu baixei um aplicativo desses de o que desenhar, sabe? E aí ele deu a ideia de fazer um cientista. Eu podia ter anotado, né, gente? Nossa, terrível. Um cientista tomando susto com um ser mitológico. Aí eu fiz essa moça aqui. Ele não parece ser um cientista, ele parece ser um médico. Mas tá bom. Ele também não tem data. Bom, eu não consigo achar a data aqui no meio. Porque às vezes eu coloco bem escondidinho, né? Mas esse realmente eu não consegui encontrar. Mas deve ser tudo da mesma época. Esse aqui foi feito todo com caneta esferográfica. Eu gostei bastante do contraste das cores, do roxo e do verde. Eu achei que ficou bem legal. Ele tá tipo soltando uns poderes e tal, enquanto ele medita. Ficou meio desproporcional, a gente costuma olhar... Nossa, assim também ficou tão bonito. A gente costuma olhar ele de costas, assim, normalmente contra a luz, pra gente ver a questão da proporção, né, e tal. Tipo, essa mão ficou estranha, essa perna aqui, ela parece que ficou um pouco maior. Coisas assim, sabe? Pra realmente ver essa questão. Porque assim a gente acaba não conseguindo ver tanto. Mas quando a gente vira, a gente consegue perceber. Isso é bem interessante pra vocês estarem fazendo nos estudos de vocês, nos desenhos de vocês. Coloquem o desenho contra a luz. E aproveita que você pegou essa dica, já deixa seu like, comenta se você gostou. E vê o que tá de errado no desenho. É uma dica bem legal. Esse aqui é de um anime, que eu não lembro o nome agora. Não é Fukamen Ken Noise, porque a personagem de Fukamen Ken Noise. Ela ama cantar e música e tal. Só que ela meio que tem vergonha e é muito tímida, e aí ela usa máscara por causa disso. Não é porque ela tá doente, nem nada do tipo. E eu fiz com marcadores também. E a folha é mais grossinha, mas eu acho que é porque eu colei duas folhas em uma. Não parece colado, mas... tá colado. Essa freira também é um desenho que eu colei, então ficou mais grossinho. Ó, aqui dá pra ver. Haha, achei. 2020. Aqui foi feito com uma caneta. Aqui também. E o resto foi feito com marcador e nanquim e tal. A gente consegue ver pelas marcas aqui assim. É um desenho que eu gosto, mas não sei. Eu só gosto. E dos desenhos, tem esse daqui também que eu gostei bastante de fazer, que vocês estavam vendo desde o começo do vídeo no fundo. Que é sobre um anime de mangá chamado Bakuman. E aí tem os personagens, né, tipo, principais. É um desenho bem antigo. É de 2020 também. Tem alguns risquinhos meio aleatórios e tal. E meio que, como eu fiz eles mais no meu traço da época, eles meio que não pareciam tanto com os personagens em si. É uma folha azul. Literalmente uma folha azul. Ela é mais grossinha. Se eu não me engano, isso aqui era até uma cartolina. E aí eu tentei pegar, por exemplo, as cores de cada personagem pra colocar no fundo. Tipo, o Nizuma, ele lilás e roxo, ele é azul, ele é vermelho e amarelo, e ele é mais cinza e tal. É um desenho que eu guardo com bastante carinho. Mas eu não sei, o papel tava meio amassado aqui também e tal. Mas enfim, é um desenho que eu gosto. Eu gosto bastante dele. Eu demorei um tempinho pra fazer, porque tive que dividir certinho e tal.
E depois fazia um, depois o outro, depois o outro, depois o outro. Então demorou bastante pra fazer esse desenho. Bastante mesmo. Mas no final ficou um resultado até que legal pra época. E eles não parecem tanto com os personagens, mas tudo bem. E aqui, por último, nós temos uma história em quadrinho. Um esboço de história em quadrinho da época. E Gangstary é o nome dessa HQ que eu meio que comecei a fazer na época e eu nunca levei pra frente por motivos de... não sei, na época eu não tava gostando muito da história e tal, e aí meio que ficou pra trás, porque a maior parte das histórias que eu fazia na época eu ficava meio receosa de continuar e aí eu não continuava. Então, né, enfim, mas é uma história que eu tenho um apego emocional, digamos assim, porque foi a primeira que eu quis realmente sentar pra desenvolver, sabe? Ela também é de 2019, mais ou menos, e isso foi uma coisa que me marcou bastante, porque foi quando eu percebi que eu gostava de fazer, sabe? História em quadrinho e tudo mais. Tipo, os desenhos, se vocês forem reparar, eles estavam bem amadores na época. Tudo bem que é um esboço só, não ia ficar assim no final e tal, mas convenhamos, né? Tem umas coisas meio tipo, gente, estrutura, cadê você? Onde você foi parar? Mas é uma HQ que, como eu falei, eu tenho, de certa forma, um apego emocional muito grande. E eu pretendo levá-la pra frente, futuramente. Que tem bastante coisa dela desenvolvida. Eu teria que meio que rever, né, no caso, muita coisa dela, óbvio. Reescrever ela também. Que tem algumas coisas, tipo, alguns desenhos que ficaram até legaisinhos, que dá meio que pra reaproveitar e tal. Umas coisas meio exageradas da época de adolescente, que eu ficava, gente, quê? Mas ok. Mas, enfim, ó, aqui eu comecei a só marcar, né, algumas coisas, então eu teria que realmente reler a história. Eu sei a história de cor, mas pra detalhes mais específicos e tal, olha, os esboços e tal. É interessante a gente estar realmente relendo a história, eu tenho tudo meio que guardado, tanto é que eu nem terminei, ó. Essa daqui foi a última que eu fiz. Muito triste. E eu fazia várias ilustrações dos personagens na época, assim como hoje eu faço também da Civ e do Hair, né? Deles em épocas diferentes, dele com personagens e pessoas específicas que foram marcantes na história e tudo mais, assim. Então é uma história que eu acho legal. São dois amigos que meio que se separaram porque a família dela tinha envolvimento com gangsters e a família dele tinha envolvimento militar. E aí o pai dele meio que não aprovava essa amizade. E aí meio que separou os dois, né? Só que aí depois a menina, tipo, voltou e tal, assim. E muita coisa vai acontecendo, não é um romance, mas não é aquela coisa, tipo, só romance. Tem bastante ação no meio. E é isso. Eu pretendo realmente colocar essa história pra frente, porque eu acho que eu consigo hoje desenvolvê-la um pouco melhor do que na época. Pra tirar um pouco desse tema de investigação pra vocês. Se bem que, se você for parar pra analisar, nessa época eu já gostava de investigação, porque aqui também tem investigação. Mas enfim, não tem como eu falar muito mais sobre essa história. Se vocês quiserem saber mais sobre, é só comentar aqui que depois eu faço um vídeo específico pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa parte 2 com esses desenhos também. Que foram bem legais, assim, na época de fazer. E qualquer dúvida eu tô à disposição. Se você chegou aqui, comenta HQ, que é uma coisa fácil de comentar.
E beijos e até o próximo vídeo. Se quiserem que eu fale mais sobre Gangstary, é só colocar aqui embaixo também. Aproveita para deixar o seu like também, que é muito importante porque ajuda bastante no canal. E se vocês quiserem me seguir no Instagram, a gente pode bater um papo por lá também. Fui!